Olá, eu sou a Lu e hoje é a quinta aula da Semana Natalina 2020. Em Lucas 2, 10 e 11 diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. De quem que tá falando? De Jesus, a essência do Natal, porque isso aqui é um símbolo comercial. Eu tenho aqui um pedacinho de emborrachado que eu tinha e resolvi fazer um trilho de mesa, um caminho de mesa. Emborrachado, esse lado tem uma malhinha e esse lado é a borracha. A gente pinta do lado da malhinha, onde tem o tecido. Vamos começar com o verde grama, pratinho. Eu vou fazer o fundo primeiro. Verde grama, vou colocar 2 pinceladas bem gordas. Agora eu vou colocar o pincel dentro da caneca de água e vou misturar. Você pode usar o diluente, o aquarela silk, mas pode usar água também. Assim a tinta fica um pouco mais fluida. Ó, vou colocar mais uma pincelada, tô usando o pincel número 8. A tinta fica mais líquida e quando você coloca no tecido, ela vai penetrar na cerda e ela não vai sair e nem vai desbotar. Tira o excesso, não pegue assim de monte, tá? Tira o excesso, limpa o pincel um pouquinho e eu vou fazer agora o preenchimento de todos os cantinhos. E vou limpar esse pincel assim, ó, pra fora. Tá vendo aqui que eu não fiz uma linha reta preenchendo tudo? Não, eu coloco a tinta só aqui no cantinho, na entranha. Com cuidado para deixar os elementos com o desenho bem certinho. Aí eu limpo esse pincel para fora. Aqui, ó, começo pelo cantinho, pelo fundinho. E limpo o meu pincel para fora. Eu não quero deixar aquela coisa grande assim em volta do desenho. Então, tem que tomar bastante cuidado até onde vai colocar essa tinta quando o pincel tá carregado. Coloca no cantinho e limpa para fora sem esfregar muito. Quando você vai limpar o pincel para fora, ó, meu pincel tá cheio de tinta. Quer ver? Olha. Tá vendo? Mas quando eu trabalho com ele bem leve, olha, não sai tinta quase nenhuma. No entanto, se eu apertar, vai sair um monte de tinta. Faça isso também. Cantinho, deixa preenchido. À medida que vai saindo para fora, vai ficando sumidinho. Você viu que a ponta aqui, ó, as pontas, eu nem passei esse fundo. Ele vai ficar assim. Aqui no final, dei uma contornadinha na folha, vou crescer um pouquinho do verde, assim, ó, pronto. Depois aqui embaixo, eu continuo do mesmo jeito. Esse é um arranjo que não tem base, ele não tá em cima de uma mesa, por exemplo. Então, ele vai ter fundo do mesmo jeito para todos os lados. Cantinho, preencho, não levo até a ponta a tinta,
Coloco só ali, fico com o pincel leve e venho limpando. Também não tô preocupada em deixar aquele fundo que vai sumindo de forma perfeita. Não, eu tô deixando assim meio manchadinho. Você já aprendeu a fazer esse pedaço. Agora eu vou fazer o resto para adiantar um pouquinho o vídeo. Olha como ficou o verde. Agora eu peguei um pincel aparadinho, mais curtinho, e vou fazer a mesma coisa com um pouquinho de sépia. Só que o sépia vai ficar só aqui, ó. Olha só. Só mesmo uma isquinha naquele lugar mais profundo ali do desenho. O sépia, ele não vai cobrir o verde. E eu usei o verde grama, tá? Eu não sei, não me lembro se eu falei. Aqui, ó, esse espaço eu posso deixar bem mais escurinho, porque é uma entranha aqui, ó, tá no meio. Aqui também. Eu não vou preencher tudo de sépia de novo. Eu vou colocando as sombras. Ó só, ó aqui, olha aqui, no meinho ainda ficou verde. Eu tenho procurado usar sempre as cores mais comuns e mais fáceis de serem encontradas. Mas você pode variar as tonalidades, não tem problema. Se você ficar dentro da paleta de cores, você não vai ter surpresas. Então, pode fazer com outros verdes, pode gastar as tintas que você tem. Viu como ele vai ficando? Bem mais escuro no centro. Olha, fiz esse canto aqui para você ver como vai ficar. E agora eu vou terminar o canto de lá. Derrubei aqui um pontinho de sépia. Então, eu coloquei um pouquinho de creme de barbear. E tô esfregando. Daí você umedece, olha, já praticamente saiu. Você umedece um pouquinho de água, coloca o creme e esfrega ali em cima. Vai ficar essa espuminha que você pode deixar. Pode secar, você pode lavar no outro dia, que vai sair aquela mancha. Como eu não quero molhar o emborrachado, porque senão essa tinta aqui, ó, que ainda tá úmida, ela vai crescer. Então eu deixo, a manchinha tá ali, mas depois que eu lavar ela vai sair. Pronto, terminei aqui o fundo com essas partes escuras. Agora eu vou fazer essas 3 folhas para mostrar como será e estas bolinhas. Eu estou preenchendo a folha com verde musgo, usando o pincel número 6. Bem aparadinho. Quando você trabalha no emborrachado, você deve colocar tinta e espalhar que ela preencha todos os buraquinhos dessa malha. Eu gosto de trabalhar assim, porque depois ele não desbota. Ó, preenchi uma folha. Agora eu vou trabalhar a sombra dessa folha com o verde pântano. Essa folha tá por trás dessa outra, então aqui, ó, nesse cantinho, ela vai ficar bem escura. Tô colocando um pouquinho para deixar escurinho. Tá. Agora, do lado de cá, ela ficou embaixo dessa pétala da flor. Então, aqui também eu vou escurecer um pouquinho. E aqui, ela tá por trás de uma bolinha, que eu comi a metade ali. Assim, fizemos a sombra na parte de baixo. E agora eu vou pegar um pouquinho de tinta no pincel e eu vou fazer uma linha no centro. Essa linha
Você viu que em todas as folhas eu coloco o risco do meio e 2 risquinhos para o lado. Esses 2 risquinhos significam o lugar onde eu vou colocar a sombra. Nessa folha aqui, os risquinhos estão para cá. Então, eu vou puxar só 2 risquinhos mesmo. Você viu que tá bem úmido aqui a tinta, então tá ficando mais grosso. Não tem problema. Vou trabalhar esse lado aqui com o escuro e eu vou pegar o amarelo limão e vou colocar aqui, ó, do lado oposto. E vou puxar para o outro lado. São cores bem contrastantes, então vai ficar assim bem vibrante. Agora eu vou preencher essas outras duas. Preenchido, eu vou trabalhar com um pouquinho do pântano para fazer a sombra. E essa folhinha aqui, ela ficou por trás das frutinhas. Então, aqui vai ficar um escurinho. Ficou por trás dessa pétala. Então, aqui também vai ficar um pouco mais escurinho. E ficou por trás dessa pétala. Então, aqui também um pouquinho de escurinho. Agora, aquela linha do meio, puxo 2 risquinhos para lá, lavo o meu pincel, seco. Sempre que você lavar o pincel, você tem que secar, tá bom? Pego o amarelo limão, coloco aqui, ó, paralelo. E não começo daqui, porque aqui tem sombra. Agora, essa linha que eu coloquei aqui, eu vou puxar para cá formando um V com aquele escuro. Então, para lá eu puxei 2 linhas, para cá eu tô puxando várias linhas com o amarelo, que aqui funciona como uma luz. Depois, eu não faço daqui para lá, eu faço de lá para cá. Tá vendo? Sempre do centro para fora e depois de fora para dentro. Pronto, tá iluminada. Eu tenho aqui um cantinho que eu posso pôr um pouquinho de luz ali só para separar do fundo. Inclusive aqui também eu posso pôr, ó, uma pinceladinha. Essa outra, vamos pensar. Primeiro, ela ficou por trás ali. Escureço um pouquinho, faço uma manchinha de escuro. Ficou por trás aqui, porque eu coloquei todas elas por baixo das frutinhas. Cuidado, não cresça essa sombra, porque essa folha tá por cima dessa. Você viu como aqui, ó, eu tenho essa linha de escuro. E esse escuro é a sombra que essa folha lançou sobre esta. A linha do meio, os risquinhos que eu puxei pra cá, amarelinho, coloco aqui, faço essas ranhuras, um pouquinho ali para separar, e do lado de cá, eu vou colocar aqui, ó, vou dar uma exagerada aqui nessa pontinha, porque eu quero que fique bem separado. Depois um pouquinho aqui, e tá pronta a nossa folhinha. Não tá pronta não, porque eu ainda vou fazer um acabamento que eu gosto de fazer com o pântano, que é aquele espinho e aquele semi-contorno. E depois, do lado de cá, eu ponho umas 2 ranhuras ou 3, ó, a ranhura, o espinho que sai pra fora e depois entra acompanhando o risco. Espinho, lavo meu pincel e vou finalizar com marfim. Pego um pouquinho no pincel zero e coloco aqui, ó, uma linha. Não se preocupe se ficar falhadinho, não se preocupe se você não conseguir fazer muito retinho, não tem problema.
Outra coisa, pode ser aqui, ó, em cima do pântano, porque não vai cobrir o pântano, porque é uma linha bem fininha. E pode ser em cima da parte amarela também, não tem problema. Onde você conseguir colocar que ele fique bonitinho, é ali o lugar. Sendo no centro, tá bom. Esta passou por cima, né? Então, eu vou realçar aqui a luz, ó. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Agora elas estão prontas. Enquanto seca um pouquinho para eu poder fazer as bolinhas, eu vou terminar as outras folhas do arranjo. As bolinhas eu vou preencher com púrpura. Vou preencher todas elas porque o risco ele vai aparecer para eu poder fazer as sombras e as luzes. Vou usar o próprio verde pântano para fazer a sombra. Tô trabalhando com o pincelzinho número 2 e nada de tinta. Pouquíssima tinta no pincel. Essa bolinha, ela tá por trás. Então, ela vai levar um pouquinho de sombra aqui, ó. Viu como ela ficou só pela metade? Agora, esta aqui também tá na mesma situação. Ela tá por trás, então vai ficar mais escurinho ali, ó. Cantinho. Agora eu tenho esta. Ela ficou por baixo daquela, por baixo daquela. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado porque essa área tá por cima desta. Então, são 5 bolinhas entrelaçadas. Olha só como ficou. E por último, estas duas. Eu vou deixar essa daqui para ficar inteira. E esta aqui vai ficar por trás dela, nesse pedacinho. Porque aqui e aqui, ela tá por cima. Essa que ficou inteira, sem sombra, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui assim, ó. Sem chegar na linha. Só um pouquinho ali. Lavo meu pincel e seco bem, porque eu vou iluminar com um pouquinho do branco, que é a mesma coisa. Um pouquinho só de tinta, ó, eu vou colocar a tinta, porque eu peguei uma pinceladinha aqui, que dá pra fazer praticamente todas elas. Ó, branquinho, eu vou crescendo, branquinho ali, eu vou crescendo, redondinho. Mais um pouquinho para fazer essa daqui. E por último essa, que tá por cima de todas, só que a área de luz dela maior é aqui, ó. Porque embaixo eu coloquei um pouquinho de sombra. Então, eu vou trabalhar assim, meio redondadinho. O acabamento eu vou fazer com pincel 0 e com o branco. Assim, ó, vou fazer, não é um contorno inteiro, mas é um semi-contorno. Você viu que aqui, essa tá por cima, então, ela levou o contorninho. Aqui, ó, essa daqui tá por cima daquela e tá por cima dessa. Põe um pontinho ali em cima só para dar equilíbrio. Essa tá em cima inteira, então, eu vou pôr um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E essa ficou por trás das outras duas, vai só um pouquinho ali, ó, naquele cantinho. E agora, um pontinho de branco, que seria um brilho extra. Aqui, vou colocar ali. Vou pôr mais um pouquinho aqui, porque a minha ficou meio tortinha. Isso é hora de você consertar. E assim vão ficar as nossas bolinhas. Agora, eu faço todas as outras bolinhas, seguindo o mesmo jeitinho. Olha só como ficaram todas as folhas e todas as bolinhas. Agora, nós vamos fazer o estudo da uva, quem que tá por baixo e quem que tá por cima. Temos agora aqui um cacho de uvas. Nós temos que colocar uma sombra e uma luz. Então, eu gosto de começar assim, ó,
nessas uvas que estão na beiradas, elas estão livres, independentes das outras. Essa, por exemplo, onde eu colocaria a sombra? Aqui, porque ela tá por baixo dessas duas. Agora, eu tenho as duas próximas. Como que vou fazer? Esta ficou por trás desta daqui, então aqui vem sombra. Ficou por trás desta daqui, então aqui vem sombra, mas ela tá por cima desta, então aqui vai ficar com luz. Depois, seria esta. Ficou por trás dessas duas aqui e por cima daquelas outras duas. Esse lugar que eu tô marcando é o lugar onde você vai colocar a sombra. Agora, eu não vou fazer aqui. Eu vou pular aqui pro cantinho. Eu tenho uma uva aqui que tá embaixo da flor. Então, ela vai ficar toda sombreada aqui e aqui vai ter luz. Aí eu venho pro lado de cá. Essa tá livre também, ó, tá vendo? Ela tá independente, ela não tá por cima de nada, mas ela tá por trás destas duas aqui. Feito esta, eu venho aqui. Posso fazer esta com a sombra aqui e desse lado também, tá vendo? Ela tá por trás desta, desta e desta, mas ela tá por cima daquelas outras duas. A do lado ficou por trás dessa uva aqui, da pétala, e por cima daquelas outras duas. Depois, eu não venho pra cá, eu venho pra cá. Porque essa daqui, ela tá por cima daquela, e essas a gente já fez. Então, fica mais fácil. Sempre eu vou colocando uma por cima da outra. Agora, eu posso fazer essa que tá aqui, ó, sombreada desse lado, por cima dessa porção aqui e por trás dessa. Por último, chegou a vez dessa daqui, que vai ficar com sombra aqui, ó, nesse cantinho, e luz toda essa outra parte. Mesma coisa que eu fiz, mesmo estudo de sombra e luz que eu fiz aqui, eu vou fazer no outro cacho ali e vou deixar marcado para você, vai marcado no teu risco. Porque agora nós vamos pintar esse cachinho. E eu vou usar para fazer a primeira parte, o pincelzinho 2, porque aqui a uva é pequenininha. Eu vou usar o violeta. Eu vou pôr um pouquinho do vinho. Você tá vendo que essa é a área da sombra? Eu vou finalizar com azul Caribe. Depois eu dou uma mexidinha assim, ó, com o pincel. Tá? A próxima. Violeta. Você viu que eu tô colocando exatamente no lugar que a gente marcou. Vinho. E olha aqui o espaço. O espaço da luz, onde ela tá por cima, eu já vou deixar com o azul Caribe. Próxima. Olha aqui, onde vai a sombra. Tenta não deixar assim meio quadrado. Siga o risco bem direitinho. Vinho. Dou uma misturada, só que aqui eu vou deixar o espaço, porque eu tenho que colocar a luz toda essa área que tá por cima das outras. Aí eu dou uma limpadinha de tinta, da tinta do pincel, e vamos para a próxima. Essa ela tá livre, ela tá independente aqui, ela não tá por cima de ninguém, mas eu vou colocar a luz do mesmo jeito, aqui ó, na bordinha. E a próxima pode ser esta ou pode ser esta. Vou fazer aqui.
Você pode fazer a uva até com 2 cores só. Se você tem um vinho e um branco, você pode fazer uma uva que vai ficar também muito bonita. Agora eu venho aqui, ó, porque na sequência, esta é que tá na vez. Eu tenho vários vídeos onde eu faço uvas verdes, roxas, em várias tonalidades diferentes. Se você buscar no meu canal, você vai achar. Aí você pode escolher uma cor de uva lá que você gostar mais e você pode fazer o teu diferente. Não tem problema. Agora esta. Você viu que a gente está fazendo uma base. Ainda vai um acabamento aqui. Agora esta. E por último, esta. Já vou encher o espaço todo ali. Ela ficou um pouco maior, mas não tem problema. Pronto a base. Ainda tá muito molhado, eu vou esperar secar um pouquinho para finalizar ela. Enquanto isso, eu vou fazendo os outros cachos. Olha, eu marquei com o lápis todo lugar onde você vai colocar a sombra. Consequentemente, no restante vai a luz. Agora, eu vou fazer a base dessas uvas. Olha só como ficou a sequência com o violeta, que é a primeira sombra. Agora, eu vou continuar colocando o vinho. Aí, vai ficar assim, ó. Deixando só uma bordinha para colocar o azul. Olha só como ficou pronta a base do cacho de uvas. Agora, eu vou colocar o branco naquele cachinho que a gente preencheu primeiro. Ele ainda tá meio úmido, então tá ótimo para colocar o branco. Nessa hora, eu não vou usar um pincel duro, seco. Eu tô usando aquele pincel molinho que eu tava preenchendo agora há pouco. Então, lavei e ele tá molinho. Eu vou colocar, ó, pouquinha tinta. Não é no centro, não é na borda, é entre o centro e a borda. Aqui, ó. Aí, você vai trabalhando com o pincel redondinho. Vai crescendo. Já percebeu que se você colocar muita tinta, vai cobrir toda a tua área de sombra. Se colocar muito pouca tinta, não vai dar para você fazer os círculos inteiros. Vai ficar só uma manchinha assim no meio. Então, você tem que ir dosando. Você vai fazer a primeira uva, vai fazer a segunda, e você vai percebendo o tanto de tinta que é preciso colocar. Lembrando que sempre que você está trabalhando em cima de uma superfície úmida, a tinta vai escurecer a tonalidade. Então, aqui parece que ficou bem clarinho. Quando secar, ele vai escurecer um pouquinho. Pinceladinha, sempre nessa posição. Aí, você vai crescendo. Você não vai fazer aquela moeda, tá? Você vai fazer assim, ó. É o mesmo sistema que a gente usou para fazer a bolinha vermelha ali. Se você perceber que colocou muita tinta no pincel, você pode lavar teu pincel e tirar o excesso. Essa ficou bem branquinha, mas não tem problema. Uma pode ficar mais clara, a outra mais escura. Aqui, essa ficou por trás daquela, então eu não posso exceder aqui, ó, a área clara. Eu tenho que deixar ela meio controlada. Você viu que nem precisa tirar o pincel do tecido. A gente coloca ali a pinceladinha
e vai trabalhando de leve, empurrando aquele branco. Agora eu vou fazer a mesma coisa nos outros cachinhos. Agora eu vou usar o pratinho, eu vou colocar aqui ó, uma pincelada de branco. Eu vou fazer uns pontos de luz. O ponto de luz, ele nunca vai ser aqui, tá? Ele sempre vai ser nessa área. A gente vai escolher um lado, que é o lado da incidência da luz. E ali a gente vai manter em todas as uvas. Por exemplo, vou sujar meu pincel aqui, só um pouquinho de tinta. Aqui, eu vou fazer, a luz vai chegar assim, ó. Porque aí ela chega aqui e chega aqui no outro. Então, eu vou ter uma pinceladinha de luz aqui, um pouquinho mais forte. E eu posso pôr um pontinho do lado de cá. Ó, uma pinceladinha de luz ali e um pontinho do lado de cá. Esse pode ser um padrão. Ó. Não precisa ficar tudo igual. Então, uma pinceladinha ali, um pontinho aqui. Essa pinceladinha pode ser um pouquinho maior. O pontinho não. Ah, outra coisa. Não pode fazer assim, 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 cruzando. Se você faz seguindo sempre aquela curvinha da uva ali, ó, redondinho. Essa curvatura. Aqui, ó. Curvo e um pontinho aqui. Curvo, o pontinho ali. Curvo, o pontinho aqui. Quando você faz isso e a tinta de baixo tá muito molhada, ele vai sumir um pouco. Depois você vai ter que dar uma retocadinha. Agora eu vou finalizar com o branco, fazendo exatamente aquilo que a gente fez na frutinha vermelha. Lembra? Já era um treinamento. Ó, eu vou colocar um ponto, uma linha de luz. E isso não é um contorno, tá? Isso vai ajudar a separar uma da outra. Olha como vai ficando bonitinho. Detalhezinho. Quem tá por cima não é para contornar inteira. Quem tá por cima leva o risquinho de branco. E assim você vai ficar com mais uma sugestão de como fazer um cachinho de uvas. Agora nós vamos fazer a flor. Pincel número 6, tem um pouquinho mais de cerda porque eu vou preencher inteira com vermelho escarlate. Ó, preencho inteira. Pronto. Voltei com meu pincelzinho 2, verde pântano. E aqui você tá vendo, né, todos os riscos. Nós vamos fazer a sombra e a luz. Eu tenho a base de vermelho escarlate. Com verde pântano, olha quanta tinta que eu tenho nesse pincel. Quase nada. Eu vou fazer uma sombra sobre aquelas que estão por trás. É o mesmo estudo que nós fizemos nas uvas. Então, quem ficou por trás ganha um pouquinho de sombra. Essa sombra, você vai deixar uma linha e vai esfumaçar para o outro lado. Você não pode colocar bem em cima e deixar para os dois lados, porque daí você não sabe quem tá por cima e quem tá por baixo. Aqui, por exemplo, estas aqui todas estão por trás do miolo. Eu vou fazer toda essa área aqui, ó, escurinha. Agora, essa ficou por trás, esta ficou na frente, só que do lado de cá, olha como ela ficou por trás também. Olha aqui, ó, ela tá por trás desta outra.
Então, a gente vai colocar o verde pântano nela. Depois, essa daqui, a gente já tem uma complicação, porque tem uma pontinha aqui aparecendo. Essa pontinha tá por trás das duas. Então, primeiro eu faço aqui, ó, a pontinha. Mais escurinho. Agora, eu tenho que decidir quem tá por cima e quem tá por baixo. Eu vou colocar essa daqui por cima, então, eu vou pôr a sombra nessa daqui. E a sombra, ela só vem até aqui. Porque daqui pra lá, esta tá por cima desta. Aqui, ó. Essa daqui tá por trás. Eu deixo a linha na que tá por trás. E vou esfumaçando aquela sombra, fazendo sumir. Depois, esta, eu vou colocar ela por cima daquela. Se ela ficou por cima, ela só vai levar um pouquinho de sombra aqui, ó, pelo meio. Você viu que não foi só aquele pouquinho, eu subi com a sombra. Já aqui, eu tenho esta que ficou por trás dela e por trás dessa outra. Então, aqui vai sombra na que tá atrás. E aqui vai sombra. Continuando, eu tenho agora esta maior, que tá por trás dessa. Então, aqui vai ficar escurinho também. E essa tem um risco no meio, uma divisão, uma sombra um pouquinho mais acentuada. Eu vou colocar e vou esfumaçar para esse lado de cá. Aqui, ó, entre as duas, eu tenho um pequenininho aqui, uma pontinha aparecendo. Se tá aparecendo só a pontinha, é porque ela tá por trás. Então, vai ficar escurinho. Agora, eu tenho as duas. Esta tá com a linha inteira, cobrindo um pedaço daquela. Aqui tá com um pedaço coberto, vai ficar com um pouquinho de sombra. E por último, essa daqui que tá por cima dos dois lados. Mas ela tem uma sombra aqui no meio, ó. Como essa de cá. Eu vou pôr a sombra aqui e vou esfumaçar um pouquinho pra lá, pra cima. Deixar aqui bem claro. Nessa semana de Natal, eu fiz uma flor dessa que eu pintei esse miolinho de uma forma diferente. Eu risquei aqui pra fazer daquele jeito. Só que resolvi cobrir tudo isso daqui com verde pântano. Não se assuste, porque nós vamos fazer de uma forma mais simples esse daqui. Você viu que aqui em cima eu emendei. Aqui embaixo não, eu vou respeitar o desenho, porque essas pétalas aqui, elas estão por cima do miolo. Enquanto seca um pouquinho esse, vou fazer a outra flor. Eu vou seguir o mesmo esqueminha de luz e de sombra. Enquanto seca um pouquinho as flores, pra gente fazer o acabamento, eu vou trabalhar aqui, ó, esses galinhos. Eu peguei o sépia e eu vou fazendo com o pincel zero, só que não é preciso deixar assim tão fininho. Como se fossem duas linhas com o pincel zero. Aqui, esses galinhos. E essas gavinhas aqui da uva. Aqui também, ó, com o pincel zero. É preferível que ele fique um pouquinho mais grosso do que bem fininho e cheio de recortes. Você pode passar várias vezes no mesmo lugar, pegue tinta várias vezes, não adianta encher o teu pincel de tinta e virar. Quando vai arrastar o pincel, não funciona. Funciona você pegar a todo instante. Se a sua tinta tiver um pouquinho dura, você vai ter mais dificuldade. Então, você pode amolecer no pratinho com um pouquinho de diluente, ou aquarela silk, ou água mineral.
Então, é isso que eu vou fazer. Aqui o cabinho também da folha. E todo o restante, vou fazer agora. Agora, eu vou colocar a luz na flor com vermelho vivo. A luz é só para realçar algumas áreas. Por exemplo, esta pétala ficou por cima daquela. Então, esse espaço aqui, ó, eu vou deixar iluminado com vermelho vivo. Aqui a mesma coisa. Não é preciso colocar em toda a pétala, tá? É só mesmo naquele lugarzinho que ficou por cima. Aqui, ó, tá até embaixo. Depois, nessa daqui que tá lá atrás, eu ponho na ponta. Aqui eu posso colocar realçando essa parte. Nesta também. Inclusive, essa daqui, ela tá por cima. As duas bandas dela estão por cima do miolo. Então, aqui vai ficar clarinho. Essa daqui também. Essa daqui é uma só. Vai ficar clarinho aqui e vai ficar clarinho aqui. Não é preciso deixar este excesso. Vou tirar um pouquinho aqui com o pincel. Continuo colocando aqui. Nessa pontinha. Nessa pontinha. E vou colocar um pouquinho mais nesta também. Aqui, ó. Quase todo o contorno. Geralmente eu gosto de fazer um acabamento no meio ali com uma linha. Nesta eu vou colocar mais de uma linha. Ó, uma linha no meio, duas ranhuras pro lado. Uma linha no meio, duas ranhuras pro lado. No meio, pro lado, vou colocar uma pro lado de cá também. Uma pinceladinha tá dando para fazer, vai dar para fazer toda a flor. Como é pouca tinta, sempre pouquinho. Essa daqui vai pra lá. Desse lado eu posso fazer também. Não precisa sair exatamente ali do centro. E essa daqui eu já tenho a linha do centro, só fazer pra cá. Pontinha, pontinha, todo mundo já tem. Aqui eu vou fazer mais uma pra cá. Isso. E pra finalizar a flor, a gente tá trabalhando todos os detalhes aqui, as uvas, as folhas, as bolinhas, com esse detalhezinho em branco. Ó, quem tá por cima vai levar também uma pinceladinha de branco. Não é um contorno, tá? Não é inteiro, é um detalhe. Isso para ficar diferente das outras. Eu já fiz muita flor dessa. Já fiz muita flor desse tipo. Aí eu procuro em cada uma colocar um detalhezinho para diferenciar. Assim você vai ter vários tipos. Você vai poder olhar e fazer aquele que você se identificou, que você gostou mais. Se você tem medo de colocar enquanto tá molhado, porque é difícil de arrumar, se estragar. Então você faz assim, deixa secar, aí você coloca. Se você não gostar, se tiver seco o trabalho, você pega um pincel com água e você tira e enxuga com paninho, sem problema. E aqui dentro eu vou fazer com o cabinho do pincel. Eu vou começar com o verde musgo, algumas bolinhas com verde musgo. Lavo o cabinho do pincel.
algumas bolinhas com o vermelho vivo. Não é para ficar redondinho, tá? Isso não é redondinho. Lavo o pincel. E algumas bolinhas com o amarelo limão. As cores que a gente usou mesmo no trabalho. Aqui você deixa assim meio crespo e aqui vai ficar bem certinho. Você tem que preservar a linha, porque a pétala tá por cima das bolinhas, tá? Assim fica bem bonitinho também. Eu gosto desse efeito colorido. Eu vou finalizar a outra flor. Olha como ficaram as duas flores. Os miolinhos prontos, acabamento todo pronto. Agora nós vamos fazer umas florzinhas brancas. E as florzinhas brancas, pra gente compor aqui a parte mais escura, esse cantinho aqui, ó, vou fazer com o pincel 2, uma pinceladinha pra baixo, no meio, uma de ladinho, mais uma de ladinho, e duas aqui embaixo, assim, ó, fechando. Olha como ela fica, a florzinha virada pra lá. Fazer mais uma bem nesse espaço, já fiz uma sujeirinha ali. Sempre eu ponho um no meio, um do lado, outro do lado. Fechando, meio curvo. Aí depois duas embaixo. E mais uma aqui nesse cantinho bem escuro. Uma no meio, uma do lado, do outro lado e duas fechando embaixo. Pego o amarelo limão que tá na mão e coloco o miolinho. Com esse amarelinho sujinho de branco que eu tenho aqui, eu faço umas pinceladinhas nesse espaço aqui, ó, que ficou escurinho entre os elementos. Olha como ficou. Aqui escurinho também tem. Vou colocar aqui, ó, bem em cima das folhas. Só que aqui eu não vou fazer a florzinha virada pra lá, vou fazer virada pra cá. Como? Assim, coloco 1, 2, 3 de cabeça pra baixo e duas ali. E a florzinha ficou virada pra cá. Mais uma aqui. Miolinho. E pincelzinho sujo, faço um leve batidinho. Você viu que nem cobriu o desenho de baixo, mas faz um acabamento. Agora, eu quero fazer mais um aqui em cima dessas folhas, no lugar que tá bem escuro. Então, ó, mesma coisinha, 1, 2, 3, 4, 5. Não peguei tinta bastante. 1, 2, 3, 4, 5. Só duas. Amarelinho no miolo. O pingadinho de pincel sujinho. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui em cima também um cachinho. 1, 2, 3, 4, 5. Bem no cantinho aqui, mais uma. Vou pôr mais uma aqui. Vou pôr mais uma aqui, saindo pra fora. Você pode fazer com que elas fiquem bem encostadinhas, também não tem problema. Tô fazendo mais espaçadinho, porque é largo aqui o espaço. E eu posso deixar esse espacinho para fazer esses batidinhos. Acho que pro lado de cá precisa um também. Eu vou colocar uma florzinha aqui e duas florzinhas ali. Uma aqui. Esses raminhos ajudam a compor o trabalho. Vou pôr mais uma aqui, 3. Sempre eu gosto de pôr de 3. Limpando o pincel.
O pincel descarregou, tá sem tinta, então eu peguei mais um pouquinho de amarelo. É só mesmo um batidinho, você não precisa encher de tinta ali. Pronto. Olha, pincel 8, verde musgo. Eu marquei com a régua aqui a borda. E eu tô preenchendo, eu deixei uma borda de 2 centímetros. Tô preenchendo com verde musgo. Eu vou fazer isso toda a volta. Aí eu vou voltar pra fazer aquele clique final. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado. E esse risco você pode repetir do outro lado, por inteiro ou só uma parte, uma flor e um cacho de uvas. Aula finalizada. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Muito obrigada para você que tem me apoiado e até amanhã. Próxima aula.